Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz de Deus, você que me assiste, tudo bem com você? Espero que tenha tido um ótimo dia, uma tarde, uma ótima noite aí e que agora você se concentre junto comigo, escutando e participando e interagindo com a nossa aula, tá bom? À medida que eu for falando com vocês, busque também dar um pause e ver os versículos, busque aí se concentrar, busque ir a um ambiente calmo e tranquilo para você assistir essa aula com paciência, tá? Segue no slide aí com a gente, nós iremos hoje fazer algumas observações no livro de Marcos, tá? O livro do servo sofredor. Vou passar aqui o nome de alguns comentários bíblicos, né? Indico ainda a leitura da apostila, que é obrigatória na nossa matéria, beleza? E está um conteúdo básico, tá? No entanto, muito bom. Então, feche os seus olhos na sua casa aí, que eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu. Graças nós te damos. Abençoe os teus servos que estão ouvindo, escutando e vendo esta aula. Que o Senhor possa ter misericórdia e ajudá-los, Deus querido, segundo a tua força, a entender, compreender e desejar mais o Senhor em nome de Jesus. Mostre-nos a beleza do teu evangelho para a glória do Senhor. Amém. Vamos lá então, gente. À medida que eu for passando aqui os slides com vocês, vocês vão percebendo que o nosso conteúdo é semelhante. Eu optei dessa vez por colocar coisas da apostila aqui, tá bom? Além de buscar também outras fontes de conhecimento também, que eu achei importante. Beleza, então. Vamos para nossa aula aí, tá? Eu vou deixar aqui o slide por enquanto com você, tá? E eu acho que vai ser interessante a gente observar aí o que a gente vai desenvolver, o que a gente vai aprender. A princípio, a questão da importância do Evangelho, tá bom, gente? A importância do Evangelho, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser verificada em nosso meio. O que significa isso, tá? Se você dá uma olhada aí, o livro de Marcos, ele tem suma importância, porque ele foi o primeiro evangelho, tá? E modelo a ser usado. Sua ideia central é demonstrar o servo que não veio para ser servido, mas para servir, que faz o supremo sacrifício de serviçal, dando sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45, ele é conhecido como o verso-chave de todo o livro de Marcos, tá bom? Ele é o verso-chave. E é importante a gente entender que o livro de Marcos, ele contém pouco material, ou seja, poucos escritos que não estão lá nos livros de Mateus e de Lucas, tá? Pouquíssimos. A gente tem 5 referências, né, que a gente consegue identificar que não estão escritas aí nos livros de Lucas e Mateus. Por exemplo, aí na telinha, se você quiser dar um print, mas o estudo também você vai ter acesso a ele. E eu quero dar esse exemplo aqui, Marcos capítulo 3, no versículo 7, por exemplo, 3:7. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro, de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Olha aqui que o Marcos está constantemente falando, sabendo quantas coisas o povo via em Jesus, o povo ia até Jesus. Sabendo o que Jesus fez, o povo ia até Jesus. É uma coisa característica do livro de Marcos, tá? Tanto é que, como a gente vai falar, Marcos ele é conhecido como um dos livros de obras de Cristo, tá? É o livro das obras do Senhor Jesus. Então, a gente percebe que Marcos ele é o documento mais antigo que a gente possui sobre a vida e a obra de Jesus Cristo, tá? Foi despertado aí o que, irmãos? Foi despertado um grande interesse por estudar, tá bom?
o livro de Marcos exatamente nesse sentido. Então a gente precisa se aprofundar exatamente nessas questões aí, tá bom? Ó, adiante a gente percebe no nosso slide aí, você vai ver um pouco sobre a autoria. A gente vai perceber que a antiga tradição é unânime em dizer que o autor foi João Marcos, tá? Quem que escreveu o livro de Marcos? Foi João Marcos, tá? Seguidor mais próximo de Pedro. Se a gente pegar o livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, está escrito aí, ó, 1 Pedro 5, 13, está escrito assim, ó, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Esse Marcos aqui que Pedro fala, ele está dizendo que é o próprio João Marcos, tá? Meu filho, num sentido de discípulo amado, num sentido de seguidor, num sentido de aprendiz, meu filho amado. O próprio apóstolo Pedro, ele chama João Marcos de filho amado. Olha que interessante, né? E os irmãos sabem que aconteceu aí na transição de João Marcos, né, de Pedro, de Barnabé. Houve uma porção de pessoas aí que João Marcos ele andou. E se você der uma olhada aí, tá, no nosso slide, você percebe que João Marcos era companheiro de Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Mas ele desistiu da missão que acarretou o que, gente? A separação de Paulo e Barnabé. Em Atos 12, Atos 13, 15, você vai ver exatamente essa questão aí. Irmãos, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles tiveram uma briga tão, assim, estranha, né? Não vou dizer violenta, porque a Bíblia não fala de socos, a Bíblia não fala nada disso, mas eles tiveram uma briga tão violenta que Barnabé, que tinha passado longos anos aí com o apóstolo Paulo, né, aprendendo, ensinando, agora sai fora. Porque o apóstolo Paulo, ele olha para Marcos e fala, meu, esse cara nos abandonou na primeira viagem e agora quer fazer a segunda viagem com a gente? Não, não vai, ele não vai. Paulo bateu o pé, mas Barnabé, Paulo, a gente tem que dar uma chance pro menino, a gente tem que dar uma chance pro menino aí, ele tem que, né, ele criou juízo e etc. O apóstolo Paulo, não, Barnabé, sim. Então eles brigaram feio mesmo. E se você quiser dar uma congelada, dar uma pausa e ver essas referências, você vai perceber exatamente essa questão, tá? Então eles se separam. Paulo vai com Lucas, Barnabé com Marcos, né? Vão para outro lugar, eles se separam, né? Exatamente porque um queria levar e outro não queria levar. Marcos deu um problemão, né? E o que acontece, irmãos? Decorrido algum tempo, né? Como você vê aí, a gente percebe que o apóstolo Paulo, no 2 Timóteo, no capítulo 2, olha que interessante o que ele vai falar, né? Olha como que as coisas elas mudam, olha como que as coisas elas se transformam aí com o tempo. Em 2 Timóteo, o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar que Marcos, ele é muito útil. Capítulo 4, versículo 11, está escrito assim, ó. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha aí, Timóteo, pega Marcos e traz para mim, porque ele é muito útil. Tempo depois, o próprio apóstolo aí, Paulo, ele reconhece que Marcos, outrora não desejado como companheiro, agora é muito útil. Até o apóstolo Paulo aprendendo aí, né, sendo repreendido pelo Senhor e aprendendo mesmo com Deus. Olha que legal, né? A gente percebe exatamente essas questões aí. Os pais da igreja também vão atribuir coerentemente o Evangelho de Marcos a este mesmo João Marcos, tá? É bem importante a gente entender isso, que não era um apóstolo. Marcos não era um apóstolo, gente. É muito importante a gente entender essa questão. Marcos não é apóstolo. João Marcos, ele era filho, como você pode ver aí no slide, ó, ele era filho de certa Maria, cuja casa em Jerusalém era lugar de reunião
dos discípulos. Em Atos 12:12 você vai verificar isso aí. Irmãos, se eu ficar verificando todas as referências, a aula vai demorar muito. Então eu peço para você que você dê um pause, tá bom? E verifique aí as referências junto comigo, tá? Provavelmente Barnabé protegeu bastante Marcos, por quê? Porque Barnabé provavelmente era parente, não sabemos, eu não sei se era tio, não sei se era primo, mas era parente, tá? João Marcos era parente de Barnabé. A gente percebe lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10. A gente também tem uma passagem bem interessante, e essa eu faço questão de ler com vocês, que é em Marcos também, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 51. Capítulo 14, no versículo 51. Eu quero que os irmãos se atentem aqui, tá? No versículo 51 está escrito assim: seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Esse cenário está quando Jesus ele vai ser preso, né? Ele acaba de ser traído por Judas, então os soldados eles vêm até o jardim onde Jesus estava com seus discípulos, e tinha um rapazinho por ali, né? Do nada, que estava com uma coberta, um lençol, porque estava frio naquele dia, tá? E esse cara ia ser pego também com os discípulos, mas só que o que aconteceu? Ele saiu fora, perna para quem tem, né? Quando os soldados iam pegar ele só pegaram a coberta, só pegaram o lençol. Provavelmente esse rapaz que saiu correndo aqui, tá? É o próprio Marcos, gente. Possivelmente, tá bom? Por quê? A gente entende que a ceia que tinha acontecido anteriormente pode ter sido na casa próxima dele ou propriamente na dele. Então você vai ver alguns comentários, tá? E concordam exatamente nesse sentido, e sem pressa para se trocar, tá? Quando ele percebeu que Jesus e os discípulos tinham saído fora, né, tinham ido embora daquele lugar, tinham ido para outro lugar, ele sem tempo para se trocar, ele realmente só colocou a coberta e ó, vamos lá, mas ele chegou exatamente nessa hora meio complicada, onde os soldados já estavam chegando e perna para quem tem, né? Provavelmente ele foi, tá? Esse rapaz que foi embora pelado, correndo para lá e para cá, né? A linguagem de 1 Pedro também, capítulo 5, vai falar pra gente que provavelmente ele tenha sido um convertido por Pedro também, tá? Apesar de ver Jesus muitas vezes, ele se converteu provavelmente numa das pregações de Pedro ou com um dos encontros com o apóstolo Pedro, e é por isso que Pedro, no texto que a gente leu, o chama de filho, tá? O chama de filho. E a gente percebe então que é exatamente esse sentido, tá? Que a gente tem aí, tá? Eu vou ficar também um pouquinho aqui em cima com os irmãos, né? À medida que eu for falando, vai ter um quadradinho aí em cima para que os irmãos não se sintam sozinhos na imagem congelada, beleza? A gente percebe também que a antiga tradição, gente, ela traz aí pra gente que a certeza que ele, pela maior parte do tempo, foi companheiro de Pedro e escreveu a história de Jesus como a ouviu desse apóstolo em suas pregações. Julga-se que este evangelho foi escrito e divulgado em Roma em 60 e 70 depois de Cristo, tá bom? Em 70 e 60 depois de Cristo. A gente percebe que, né, muito tempo aí perdurou para que ele pudesse escrever a carta de Marcos, o Evangelho. A gente segue aí também com algumas considerações, irmãos. Marcos ele não é um historiador, tá bom? No sentido que hoje nós vamos dar ao termo. Ele é apenas um narrador que conta o que chegou ao seu conhecimento. Ele escreve no grego koine, tá? Com uma certa
rusticidade, característica de quem está usando um idioma que não lhe é próprio. E contudo ele sabe desenvolver o estilo, um vigor, né, bem sensato assim, que a gente percebe também, tá? O Evangelho de Marcos, a gente vai entender que proclama em cada página que Jesus ele é a revelação definitiva, a revelação máxima de Deus, o qual em seu Filho eterno se integra na história da humanidade, gente, tá? É o Filho de Deus, é o Senhor dos Senhores, é o servo de Deus. Ele vai constantemente falar isso, né? O Marcos ele também vai tratar que esse mesmo Rei dos Reis é um Jesus Cristo, homem, que é singelo mestre chegado da Galileia, né? É o Cristo, o Messias, que desde os séculos antigos os povos esperavam, tá? Em Israel, a gente vai ver nesses versículos aí, como eu falei para você, se você quiser ver mais sobre, tá? Dê uma congelada na imagem e você vai ver as referências, tá bom? A gente percebe que nos escritos antigos, principalmente, né, no público aí de quem o próprio Marcos ele está escrevendo para os romanos, era comum eles escreverem coisas, escritos de heróis que tinham problemas ou tinham algumas situações difíceis, mas que no final dava tudo certo, tá? Era normal alguns escritos como esse, por exemplo. Só que o Evangelho ele vem trazer uma questão bem mais notória, tá? Ele vem trazendo informação no qual os contos, as lendas romanas não tinham, tá? E Jesus ele tem aqui agora as marcas desse Cristo que já estava profetizado há muito tempo, né? As marcas desse Cristo que já estava há muito tempo sendo falado nos antigos profetas, nos livros do Pentateuco, mas o romano não queria muito bem saber sobre essas coisas, né? Por isso que o evangelista ele vai anunciar a presença de Jesus Cristo no mundo como sinal imediato da vinda de Deus, tá? Você pode perceber que essa tem sido a preocupação dele. Jesus ele é visto como um homem humilde, cuja atividade e ensinamento não corresponde à imagem triunfante de um libertador nacional, tá? Ele é um humilde servo e não um senhor político. Ele é um humilde servo e não uma pessoa cujo poder, né, realmente transpassa algumas coisas. No entanto, esse homem humilde, né, sim, o Marcos vai fazer questão, ele tem todo o poder, né? Sim, esse homem humilde, sim, eu acabei de falar que ele não é aquele poder econômico, aquisitivo, não, mas ele tem poder sobre muitas coisas, né, das quais a gente vai verificar aqui. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, é também o Filho do Homem, participa dos sentimentos humanos e é sujeito aos sofrimentos e à morte. Marcos ele está falando assim, olha, Deus veio como homem, se fez homem e sente-se como nós, ele se solidariza a ser como nós, ele veio ao mundo e se tornou como um de nós, ele sente as nossas dores, ele sente os nossos sofrimentos, ele conhece as nossas angústias, ele conhece a nossa incapacidade, ele sabe como é chorar, ele sabe como é trabalhar, ele sabe como que é se preocupar, ele sabe como que é perder alguém da família, ele sabe o que é chorar por alguém, chorar por algo. Esse humilde sofredor veio como servo do Senhor, sendo o próprio Deus, ele veio ao mundo sofrer por seus amados e pela sua criação, tá? Marcos aí 8, capítulo 8, versículo 31, você vai perceber um pouco sobre essa questão que a gente está desenvolvendo e trabalhando aqui. Ó, capítulo 8, versículo 31. Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então esse, que é o Todo-Poderoso, vem ao mundo e ele sabe o que é
ser rejeitado, negado, perseguido, ele sabe o que é apanhar, ele sabe o que é tomar chicotadas, colocar coroa de espinhos, ser crucificado, ser humilhado, ser pisado, ser assassinado. Ele sabe o que é tudo isso, né? E por isso que é o evangelho do servo sofredor, é o evangelho do servo do Senhor, é o evangelho do servo do Senhor, tá? Continuando aí as nossas considerações, a gente percebe aí que o evangelho de Marcos também é o evangelho do Cristo que a gente revelado, né? Não é uma biografia, tá? Não é uma biografia, mas é uma demonstração de reivindicação messiânica de Jesus, enfatizando o que, gente? A sua própria autoridade, tá? Quando você ler o livro de Marcos, que é o nosso trabalho, leitura do livro de Marcos, você vai perceber o seguinte, que no livro de Marcos ele é chamado de quê? De mestre. Capítulo 1, versículo 22. 1:22, está escrito aqui? 1:22. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha que legal. Maravilhavam-se da sua doutrina. Jesus ele é tido como mestre, o mestre dos mestres. E ele não falava como alguém que não tinha domínio ou segurança do que falava. Jesus falava com certeza, com autoridade e com proeminência, gente. Ele falava com glória, né? As pessoas se maravilhavam dele por conta do que ele, mais do que acreditava do que ele falava, ele sabia o que falava, né? Porque toda a informação foi lhe dada pelo Pai. Então ele falava com poder e autoridade. Então ele é conhecido como mestre. No livro de Marcos a gente percebe que ele tem autoridade sobre quem? Sobre Satanás e os espíritos malignos. A gente percebe que existem passagens que os próprios espíritos malignos vão até Jesus e eles, o que temos nós contigo, né? Eles abaixam a cabeça, eles se curvam. A gente percebe que no próprio livro de Marcos os demônios eles fogem de Jesus, eles obedecem piamente Jesus sem nada falar, né? A gente percebe que o próprio Senhor Jesus ele é Senhor, tá? Do sábado, ele tem autoridade sobre o pecado, ele pode perdoar sim o pecado, ele pode ultrapassar o sábado, porque nele se cumpre as exigências da lei, ele tem poder sobre a natureza, tá? Ele fala para a tempestade parar, a tempestade para, ele fala para a figueira não dar fruto, a figueira não dá fruto, ele tem poder e autoridade sobre as doenças, tá? Não existe doença alguma que possa impedir. Você vê uma sequência de 10 curas imediatamente, fulano se colocou de pé imediatamente, fulano passou a ver imediatamente, tá? O fulano fez isso, fez aquilo. Essa linguagem de imediatamente vai acontecer mostrando e evidenciando as obras de Jesus Cristo, tá? Vai mostrar as obras de quem? De Jesus Cristo. A gente percebe exatamente essa questão aí também em Jesus Cristo. Ele tem autoridade sobre a morte, tá? O texto que a gente acabou de ler, do capítulo 3, 5, aí vai falar também que é necessário que o Filho do Homem seja entregue, espancado, assassinado, crucificado, mas ao terceiro dia ele vai fazer o quê? Ele vai ressuscitar para a glória de Deus, ele vai ressuscitar. Então Jesus ele tem o poder total sobre a morte, né? Ele vai ter também uma autoridade sobre as tradições legalistas. Lembra que ele vai lutar contendimente, assim, ele vai assiduamente contra a linhagem dos fariseus e dos saduceus, dos escribas e dos epicureus, daquela galera toda. O livro de Marcos apresenta essa luta entre essas ideologias, né? A mentalidade de Deus e a mentalidade do mundo, né? A religiosidade e a perversidade humana contra a palavra de Deus. Então Jesus ele sempre vai responder assim como está escrito, né? Ele vai perceber, ele vai com poder e autoridade responder. Ele vai perguntar: o Filho do Homem pode
na verdade não vai perguntar, mas muitas vezes ele vai fazer, ele vai agir, né? Certa vez ele entra em uma casa e tem uma pessoa doente, e ele pergunta pros fariseus, né? E, inclusive ele vai entrar na casa de um fariseu. Ele pergunta: qual dentre vocês, se perder um boi no sábado, não vai procurá-lo? Qual dentre vocês, né, se acontecer alguma coisa de ruim, vocês não vão tentar fazer e ajudar a fazer alguma coisa no sábado? Então ele fala: para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade e poder sobre os pecados, mesmo no sábado ele curava as pessoas, né? Só para que eles pudessem saber que o Filho do Homem, o próprio servo de Deus, tinha autoridade e poder, e ultrapassava totalmente as tradições legalistas, né? O sábado, o templo, tudo que a religião colocava acima de Deus aí. A gente percebe que Cristo, ele é revelado como autoridade poderosa dentre os homens, tá bom? Ainda nos nossos slides você vai perceber que o Espírito Santo, ele está agindo constantemente, tá? Em todas as partes do ministério e dos ensinos de Jesus, tá? O Espírito Santo, gente, ele vai fazer aqui algo bem interessante aí, tá? Ele vai fazer aqui, gente, algo bem peculiar, né? Quero que os irmãos percebam o seguinte, que o Espírito Santo, ele desceu sobre Jesus em seu batismo, tá? Capítulo 1, versículo 10 de Marcos. Os milagres e ensinamentos de Jesus Cristo resultaram de quem? Da unção do Espírito Santo. Você percebe que depois que o Espírito Santo, né, assim, não que entra, porque o Espírito Santo sempre esteve em Jesus, mas depois dessa lição para nós, né, do ministério de Jesus, essa autenticação, essa autoridade, né, do Espírito Santo em Jesus, a gente percebe que os milagres, os ensinamentos e toda coisa que Jesus fazia era potencializada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado, tá? A gente percebe que no livro de Marcos também o pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia, não tem perdão. A gente percebe que todos os pecados, eles têm não é realmente perdão, mas em contraste com a blasfêmia, gente, a blasfêmia, ela não tem perdão. Jesus também refere a inspiração do Antigo Testamento ao Espírito Santo, tá? No capítulo 12 de Marcos, você vê que o próprio Jesus, ele entende esse ministério glorioso do Espírito Santo, que opera constantemente nele mesmo, né? No capítulo 12, versículo 36, está escrito assim: o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Olha que legal, pelo Espírito Santo. Ele conhece a autoridade inerrante dos autores passados aí, cheios do Espírito Santo, né? Os cristãos que vão enfrentar agora os problemas, as hostilidades, as autoridades injustas desse mundo, eles têm a garantia que eles vão falar e vão ser lembrados pelo Espírito Santo de tudo que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou a eles, tá? Eles vão aprender a testemunhar pela força do Espírito Santo. Então a gente percebe várias questões aí para a gente entender um pouco sobre a nossa questão, que o Espírito Santo, ele está acima, está à frente aí do ministério de Jesus Cristo também, tá? Seguindo a nossa didática aqui, e nossa programação, qual que é o conteúdo, tá? Qual que é o conteúdo do livro de Marcos, tá? O evangelho da ação, movendo-se rapidamente de uma cena para outra, gente. Você vai perceber que o conteúdo, ele vai ser desdobrado, né, como uma ação assim, rápida. Tanto é que o evangelho de Marcos é o evangelho que é o mais curto, tá? Apesar de ser rico em detalhes, ele tem menores quantidades
dos versículos. Apesar de ele ser assim rico em ações de Jesus, a gente percebe que ele não vai falar muitas coisas, das quais Lucas, Mateus vão falar. O Evangelho de João, por exemplo, é um retrato estudado do Senhor, como você vê aí nos nossos slides. O Evangelho de João é um retrato estudado do Senhor. Mateus e Lucas apresentam o que poderia ser descrito como uma série de imagens coloridas. Olha que legal. Enquanto Marcos é como um filme da vida de Jesus. João é representado como o retrato de Jesus. Mateus e Lucas apresentam como uma série a vida de Jesus, tá? Enquanto o livro de Marcos é o filme, um filme rápido, né, da vida de Jesus, né? Essa linguagem que ele fala, imediatamente a palavra, imediatamente vai ocorrer 42 vezes, mais do que em todo o resto do Novo Testamento, gente. 42 vezes mais do que o resto de todo o Novo Testamento. O frequente do imperfeito por Marcos, né? O uso frequente desse verbo imperfeito denota o que, gente? A ação contínua também torna a narrativa um pouco mais rápida. Ele não vai falar, então, para acontecer isso, ocorreu isso e aquilo, não. Ele falou imediatamente, rapidamente. Marcos, ele é conhecido como o evangelho da vivacidade. Marcos, ele enfatiza pouco a lei e os costumes judaicos. Você não vai perceber ele ficar parado muitas vezes em uma lei, etc. E toda vez que ele coloca uma certa lei, ele vai interpretar, porque é costume dos judeus fazer isso, fazer aquilo, porque o público dele é romano. E sempre que ele interpreta para o leitor, é uma coisa também rápida, concisa, tá? Essa característica ele tende a apoiar a tradição de que Marcos escreveu para uma audiência romana e gentílica, tá bom? Por isso que a gente tem aí essa questão que não pode ter sido escrito para judeus, porque o judeu ele esperava um pouco mais de uma escrita. E apesar de Marcos ele também buscar fontes e informações, ele trabalha para um público um pouco menos exigente no que tange à escritura judaizante. Ele trabalha com um público que requer um pouco mais de ação, tá? Ainda nos nossos slides você vai perceber que o contexto histórico é um pouco assim difícil, né? Em 64 depois de Cristo, Nero acusou a comunidade cristã de colocar fogo na cidade de Roma e por esse motivo instigou uma temerosa perseguição na qual Paulo e Pedro morreram, tá? Em meio a uma igreja perseguida, vivendo constantemente sob a ameaça de morte, o evangelista Marcos escreveu o que, gente? As boas novas. Está claro que ele quer que seus leitores tomem a vida e a exemplo de Jesus como um modelo de coragem e força. O que era verdade para ele, para Jesus, deveria ser para os apóstolos e discípulos de todas as idades, tá? Nesse sentido, a gente percebe que é importante mesmo que todos aqueles leitores de Marcos entendessem que o sofrimento é característico do cristão. Marcos guia seus leitores à cruz de Jesus, onde eles podem descobrir o significado e esperança em seus sofrimentos, tá? O sofrimento ele é característico da vida do cristão. Esse pronunciamento de sofrimento e morte é repetido nos capítulos 9, 10, né? E tornam-se assim uma norma para o comprometimento com o Evangelho de Jesus Cristo, tá? No capítulo 9, no versículo 31, olha o que está escrito, 9:31, está escrito aí, 9:31, porque ensinava aos seus discípulos, eles diziam, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o maltratarão, mas 3 dias depois da morte, ele o ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam o que eles falavam. O sofrimento, na verdade, parece mais que um tabu na vida do cristão. Muitos crentes, eles não entendem, né, a questão do sofrimento, mas o sofrimento ele é visto como uma amizade sincera entre o crente e o cristão, tá
bom? No livro de Marcos, principalmente, porque o livro de Marcos, ele tem um tema assim bem interessante, o servo sofredor. Jesus Cristo, ele vem como servo sofredor, tá bom? A gente percebe aqui também um pouco sobre a questão da estrutura do Evangelho de Marcos, tá? É bem importante a gente compreender e a gente caminhar aqui para o final. Trouxe aqui para vocês algumas questões bem características do livro de Marcos, tá? E a intenção é exatamente falar coisas básicas para vocês sobre essas questões e fazer com que a gente entenda que a estrutura do livro, né, toma como base a revelação progressiva do servo sofredor, tá? A sua personalidade perfeita, né, o seu poder frente à natureza, e à dor, e à fome, e à morte, né, a sua luta contra as forças do mal, a índole santa de Cristo na sua missão, né, primeiro como mestre e depois como profeta. Definitivamente a gente entende ele como Senhor e Salvador, tá? Esses termos aqui, eles precisam ser bem entendidos, gente, porque à medida que nós vamos conhecendo o Evangelho, é importante a gente entender que o Evangelho de Marcos, ele também traz Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Na verdade, toda a coletânea, todos os 4 evangelhos, eles vão trazer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a vida cristã, ela precisa ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A sua vida precisa ser uma vida que tenha Jesus Cristo como Senhor. O que significa isso, né? Logo nos séculos aí depois de Cristo, vamos dizer assim, nos anos 60, 70, 80, ainda havia escravidão, gente, tá? Ainda havia muita escravidão. E a escravidão foi abolida há pouquíssimo tempo aqui, principalmente no Brasil, 1500, 1600, 1700, ainda tinha muitos escravos, ainda até hoje há em algumas partes do mundo essa questão bem complicada. Mas o que é ter Jesus como Senhor? John MacArthur, ele vai escrever a doutrina do senhorio de Cristo, tá? E nesse sentido, um escravo, ele não pode fazer o que quer, né? Se você tem um patrão, quando o seu patrão aponta o dedo para algum lugar, você vai imediatamente no lugar onde ele apontou. Ele não necessariamente precisa falar. Quando ele fala com você, você fala assim, Senhor. Quando o patrão faz assim, você imediatamente vem. Você não tem poder sobre as suas atitudes, você não tem poder sobre o próprio querer, porque o seu querer é o que o patrão quer. E nesse mesmo sentido, a doutrina do senhorio é exatamente essa, irmãos. Deus, ele que deseja, ele nos convida a servir o senhorio dele, que é bom, perfeito e agradável, né? Deus nos convida nos evangelhos a entender que ele é o Senhor dos senhores, tá? E nesse sentido, nós somos o servo dele. Jesus, ele não fez nada mais além, ou nada menos do que o Pai desejava. Ele fez tudo o que o Pai desejava. Semelhantemente, a vida de um cristão precisa ser assim também. Precisamos fazer tudo o que o Pai deseja, tá? Isso é crer no senhorio de Jesus Cristo. Pessoas que vão à igreja e não fazem o que ele manda, não podem servir a ele, porque não conhecem Jesus o Senhor, tá? Essa vida desleixada que muitas pessoas levam na vida cristã, que fazem o que elas querem, quando pensam que podem, etc., elas não conheceram o Senhor dos senhores, tá? E a questão, né, do Salvador, pensa aí que você está andando na rua e do nada vem um caminhão na sua direção, você fica pasmado, parado, porque você entra em estado de choque e não consegue ir para a direita ou ir para a esquerda, mas esse caminhão está vindo em sua direção, ele vai te pegar, e quando ele vai te pegar, alguém vem, empurra você agora escapa do caminhão e esse caminhão pega essa outra pessoa, tá? Figuradamente, agora pensa comigo, esse caminhão é a ira de Deus, e a ira de Deus estava contra você. E então, quando você ficou pasmado,
e você olhou para a sua direita, veio um que tirou você desta ira. Esse caminhão queria pegar você e jogou você para o lado para que esse caminhão não pegasse, tá? E acabou o atingindo. A ira de Deus foi sobre Jesus Cristo. Ele salvou a sua vida, tá? Ele tirou você de tamanho perigo. Ele tirou você de tamanho catástrofe. Isso é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é crer em Jesus como Salvador. Para que você pudesse ser salvo, Ele foi machucado. Para que você fosse salvo, Ele foi morto. Para que você fosse salvo, a ira de Deus foi sobre Ele. E você só pôde continuar vivo porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Evangelho do Senhorio. E esse é o Evangelho do Salvador do mundo, né? Os nossos pecados foram sobre Ele. E hoje nós vivemos segundo o que Ele quer para nós. Amém? Então fica aqui essa aula. Deus abençoe os irmãos e as irmãs, tá? Hoje eu peguei mais conteúdo da apostila, trazendo um pouco mais sobre as questões que a apostila ela vai trabalhar com os irmãos. Convido os irmãos nos nossos encontros semanais a participarem um pouco mais, para que a gente possa falar um pouco mais sobre as questões aí do livro de Marcos. Um beijo, um abraço e fique na paz de Deus, o nosso Senhor. Pai querido, obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã que está aqui. Graças nós te damos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando a semana dele, que o Senhor continue operando na semana dos meus irmãos em Cristo Jesus. Pai, sabemos que o teu Evangelho é poderoso infinitamente mais. Graças nós te damos, porque o Senhor revelaste para nós a tua palavra. Obrigado, Jesus Cristo. Em nome de Jesus oramos, Deus. Amém. Amém. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz.